Aleluia! Tu és bom, Senhor. Tu és fiel em todo o tempo, Deus. Que segurança para nós é sabermos que o Senhor é fiel em todo o tempo. Que segurança para nós é saber que o Senhor está no nosso amanhã e que o Senhor é fiel no nosso amanhã, Deus. Nós te agradecemos por tamanha fidelidade. Nós te agradecemos pela tua bondade que nos cerca. Nós te agradecemos pelas suas bênçãos que correm até nós e nos alcançam, porque o Senhor é fiel. Porque o Senhor é fiel, nós te louvamos e te bendizemos. No nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, queridos. Você está bem? Pode sentar no seu lugar. Obrigada, pessoal. Louvor abençoado. Samuel tocando o teclado no baixo. Glória a Deus pela equipe de louvor. Você está bem? Amém. Vou ministrar para vocês hoje. Vocês já perceberam que eu preciso parar para respirar, né? Estamos aí caminhando para o 9º mês de gestação. Não sinto nada, amarro meu próprio cadarço, corto minha unha, estou de aliança, mas preciso parar para respirar de vez em quando. Então, vocês me lembram quando eu esquecer, tá bom? Não precisa ficar agoniada, às vezes parece que vai faltar meu ar, mas não vai, gente, está tudo sob controle. Amém? Nosso pastor está viajando, você já sabe, já faz 345 dias que ele está longe. Parece, né? Mas está na 2ª semana, eu acho, né? Semana que vem ele já está aqui conosco, eles merecem esse tempo. E aí eu tenho a responsabilidade de trazer uma palavra para a sua vida hoje. Você está preparado? Eu e a Maria. Maria vai ser minha inspiração. Vamos orar mais uma vez? Antes de nós irmos para a palavra de Deus, eu queria que você fizesse uma oração aí no seu lugar, pedindo para o Espírito testificar coisas no seu coração, para os seus ouvidos estarem atentos para aquilo que Deus quer falar, que compreensão, que a mente seja aberta e que você realmente seja edificado, ensinado, e que você possa ir embora hoje de forma diferente através daquilo que você vai receber da palavra. Amém? Você pode orar comigo, sentado mesmo no seu lugar. Deus, eu te agradeço porque a sua palavra é viva e eficaz. Eu te agradeço porque o Senhor nos trouxe até aqui para ouvirmos instruções da parte do Senhor. E eu declaro que nós estamos atentos, Deus, que nós somos terras férteis, Pai. Que a nossa atenção, os nossos ouvidos, nosso coração está voltado para aquilo que o Senhor quer falar conosco hoje, Deus. Que o Senhor me use realmente como instrumento do Senhor. Eu sei que o Senhor falou comigo primeiro, que eu seja realmente clara, que eu seja realmente direta para as coisas que o Senhor preparou para hoje, que os corações sejam tocados e impactados e que nós possamos ir embora, Deus, abastecidos pelo Senhor, abastecidos pela sua palavra, que é o nosso alimento, Pai. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor fale conosco hoje, no nome de Jesus. Amém. Quero que você abra comigo lá em Efésios. Quem estava aqui domingo à noite passado? Domingo passado à noite? Não? Então eu te encorajo a assistir pelo nosso canal no YouTube. Larissa esteve ministrando sobre o Espírito Santo, sobre ter o Espírito dentro da gente. E essa semana, quando eu fui preparar algo para ministrar, Deus trouxe isso no meu coração também, sobre termos o Espírito. E eu nem perguntei, Deus, de novo isso, porque eu sei o quão importante é nós estarmos cheios do Espírito. E é isso que a gente vai falar hoje, mais uma vez. Então, se você não estava aqui domingo passado, Deus está te dando uma segunda chance para você ouvir sobre estar cheio do Espírito, sobre se encher com o Espírito. E se você estava aqui, Deus está testificando aquilo que você já ouviu. Amém? E aí eu quero que você abra comigo lá em Efésios 5. Nós vamos ler alguns versículos de Efésios 5. Você está conseguindo prestar atenção em mim ou está prestando atenção no meu fôlego? Vamos lá, então. Efésios 5, a partir do versículo 15, eu vou ler na Nova Versão Transformadora, que diz assim: Portanto, tomem cuidado com a maneira como vocês têm vivido. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios, que aproveitam o máximo cada oportunidade para fazer o bem, pois vivemos uma época muito difícil.
É atual, hein? Atual esse versículo, não é? Sigamos, versículo 17. Por isso, não sejam como os tolos, mas procurem entender qual é a vontade do Senhor para vocês. Versículo 18. E não continuem a se embriagar com o vinho, porque isso te leva à ruína, mas encham-se com o Espírito de Deus. E como consequência de estar cheios do Espírito, vocês serão capazes de animar uns aos outros com salmos, cânticos e hinos espirituais. E também serão capazes de cantar louvores de todo o coração ao Senhor. E também serão capazes de agradecer ao nosso Deus e Pai por tudo que Ele tem feito, em nome do nosso Senhor Jesus. Essa versão ela é bem mais atualizada, eu adoro sempre estudar a Bíblia na versão transformadora, mas ele é um versículo bem conhecido, que é na versão Almeida, lá normal, fala, cadê? Eu marquei. Não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, em vez disso, encham-se do Espírito. Você já ouviu esse versículo? É o mesmo, a gente só leu o mais atual. E aí eu quero falar sobre isso mais uma vez, sobre se encher do Espírito. O versículo 15 e 16, ele é bem... Paulo, né, gente? Paulo que escreveu os Efésios, tá certo? Remáticos, obrigada. Paulo é bem categórico, ele fala assim, tomem cuidado com a forma como vocês têm vivido. Primeiro versículo, a gente já começa falando sobre tomar cuidado, sobre como nós temos escolhido viver. Na forma que você tem vivido os seus dias. Cuidado, se atente, fique esperto. É isso que Paulo está dizendo, e ele continua. Não vivam como os tolos, não vivam como os ignorantes, não vivam como os bobos, mas escolham viver como os sábios. E o que os sábios fazem? Está escrito aqui, hein? Como os sábios, que aproveitam o máximo cada oportunidade para fazer o bem. Então, o primeiro ensinamento, antes da gente falar sobre ser cheia do Espírito, que é o foco de hoje, que é do que a gente vai falar, Paulo está alertando o povo para falar, olha, cuidado, vocês vivem numa época difícil, nós vivemos numa época difícil, vocês vivem numa época difícil, vocês precisam escolher viver como os sábios. Paulo não está falando, se você for cheio do Espírito, você vai viver como um sábio. Não, ele está falando escolha. Não viva como os tolos, escolha viver como os sábios. E o que o sábio faz? Aproveita todas as oportunidades para fazer o bem. Então, essa é a primeira característica. Antes de nós falarmos sobre se encher do Espírito, nós precisamos ter uma vida condizente à vida de quem é cheio do Espírito. Nós precisamos ter uma vida de escolhas que correspondem à vida de quem é cheio do Espírito. Não tem como a gente querer ser cheio do Espírito e viver como os tolos, senão Paulo não teria escrito isso antes. Então, para que nós sejamos cheios do Espírito, nós precisamos ter escolhas coerentes a isso. Ter um estilo de vida, viver como sábios, viver de forma coerente. Como? Fazendo o bem. Não falando mal dos outros, não fofocando, não adulterando, não roubando, não mentindo. Tendo um estilo de vida que favorece para que nós sejamos cheios do Espírito. Você está comigo? Amém. Vocês me ouvem respirar ou é o meu retorno? Eu nunca sei. Acho que o meu retorno está muito... Também está alto, né? Está alto. Se o Cláudio puder abaixar um pouquinho, que eu fico incomodada. Acho que já foi. Para mim, pelo menos, foi. Então, a primeira coisa que nós aprendemos no versículo 15 e 16, obrigada, é que nós precisamos ser mais espertos que o diabo. Nós precisamos ser mais ligeiros do que ele. Precisamos ser sábios. Precisamos usar das oportunidades que nós temos para mostrar que nós somos daqueles que vivem cheios do Espírito. As nossas atitudes precisam mostrar isso. Amém? Aí no versículo 17, ele fala assim... Deixa eu só abrir aqui, que a versão que eu marquei foi outra. Ele fala assim no versículo 17, não sejam como os tolos, mas... Então, ele reafirma, né? Não sejam como os tolos, mas procurem entender qual é a vontade de Deus. Então, aqueles que são sábios, eles não só fazem o bem, como eles buscam entender
qual é a vontade de Deus para o momento que ele está vivendo. Então, antes da gente ser cheio do Espírito, nós precisamos mudar as nossas atitudes, não sermos tolos, não sermos como os tolos, e buscar a Deus sobre qualquer situação. Qual é a vontade de Deus para isso? Qual é a vontade de Deus sobre essa decisão? Qual é a vontade de Deus para o meu dia hoje? Isso é ser sábio. Isso precede, isso prepara você. Não seria prepara, mas foi a palavra que eu encontrei. Isso prepara você para ser cheio do Espírito. Você prepara o terreno para aquilo que você vai viver estando cheio do Espírito. Amém? A palavra de Deus vem dizer que não dá para a gente servir dois senhores. Então, não tem como a gente ser cheio do Espírito e não estar preocupado com a vontade de Deus, em agradar a Deus. Amém? Versículo 18. Não, agora sim, agora chegamos no... Estou terminando. Chegamos na parte que eu quero trazer algo para vocês. Não vos embriagueis com o vinho, porque te leva ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito de Deus. Queridos, Paulo diz, não vos embriagueis com o vinho. Não pegue o vinho e tome até ficar bêbado, porque você vai chegar no seu descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito de Deus. Sejam cheios, vamos para interpretar o que, compreender o que Paulo está dizendo. Ser cheios, ser é um estado de espírito, é um estado, não é uma ação, você concorda? Senão Paulo, não que eu seja professora de português, tem algum professor de português aqui para me ajudar? Senão Paulo diria assim, encham-se do Espírito, que é uma ação, você se encher e você não se encher. Paulo está dizendo, sejam cheios do Espírito. Permaneça cheio do Espírito. Viva cheio do Espírito. É um estado que você tem. Nós não somos... Se você já aceitou Jesus, você passou a ter o Espírito de Deus dentro de você. Parte de Deus dentro de você. Então, você está cheio do Espírito. Nós não estamos num tempo onde o Espírito vem sobre nós e sai, como era antigamente. Não. Se nós formos atentos, como Paulo está dizendo, se nós usarmos de todas as oportunidades para fazer o bem e nós nos enchermos do Espírito, é constante. Você vai ter o Espírito dentro de você a partir do momento que você declara o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Pronto. O Espírito Santo vem morar dentro de você. As evidências, aquilo que você faz através do Espírito, a gente vai crescendo nisso, a gente vai avançando, amadurecendo e tendo obras correspondentes a isso. Mas a partir do momento que você recebe Jesus, o próprio Deus, o próprio Espírito está dentro de você. Amém? Então, Paulo não está dizendo para que vocês se encham de tempos em tempos. Paulo está dizendo, sejam cheios. Sejam todos os dias cheios. Estejam cheios. É contínuo. É sempre. Não é, hoje vai ter a conferência profética, eu vou me encher do Espírito na conferência. Não, queridos. É constante. Você se move no Espírito, coisas acontecem em momentos onde a gente se une, em momentos específicos, mas é constante. Sejam cheios, estejam cheios, vivam cheios, é isso que Paulo está falando. Amém? Por quê? Para quê? Versículo 18. Não, versículo 19. Como, né? Na verdade, não é por quê, é como. Como se encher do Espírito? Você recebe o Espírito de Deus quando você confessa Jesus. É claro isso para você? Aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, a palavra de Deus fala que o próprio Deus vem morar dentro de você, você passa a ser a habitação dele, ok? Mas por que andar cheios do Espírito? Viver cheios do Espírito. Versículo 19. E eu vou ler na outra versão. Versículo 19. Como consequência de estar cheios do Espírito, vocês serão capazes de animar uns aos outros. Sabe o que é estar constantemente cheios do Espírito? É você chegar segunda-feira lá no seu trabalho e estar todo mundo desanimado e você falar, viu, segundou, como o pastor diz, crente fala, segundou. E você ser aquela pessoa que traz ânimo, que traz alegria, que as pessoas querem estar perto, que o ambiente muda. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Você conhece alguém que você não quer estar perto? Que tudo a pessoa reclama?
que você sai do lado dela até cansada? Só eu, todo mundo. Ah, eu vi umas cabecinhas assim, ó. Sabe aquela pessoa que você visita, que você encontra, e você chega em casa e fala para o seu esposo, ai, não quero mais ir na casa de fulano, não. Pelo amor de Deus, saí de lá até cansado. De tanto que a pessoa reclamou, murmurou, sabe do que eu estou falando? Essa pessoa não está cheia do Espírito. Porque quem vive cheia do Espírito é capaz de animar os outros. A sua casa, você, precisa ser a pessoa onde um desanimado chegue perto e saia de lá falando, uau! Nossa, meu dia mudou só com o bom dia de fulano. Meu dia mudou só de ver a alegria dele falando e fazendo tal coisa. Isso é ser cheio do Espírito. Quem aqui não tem vontade de pular quando o João está pulando no louvor? Isso é ser cheio do Espírito. É constantemente, independente se o boleto venceu, o boleto de água, independente se você saiu do emprego, independente se você está com o nariz entupido, independente se está calor ou está frio, você está animado e você tem a capacidade de animar outras pessoas. Amém? Segunda coisa, segue lá comigo. Como consequência, vocês serão capazes de animar uns aos outros com hinos, cânticos e salmos espirituais. Também serão capazes de cantar louvores de todo o seu coração. Quem é cheio do Espírito consegue cantar louvores de todo o coração. Porque o seu é a mesma linguagem, o Espírito que está dentro de você tem a mesma linguagem do Espírito de Deus, porque ele é parte de Deus. Então, só estando cheio do Espírito que você faz isso. Amém? Próximo. E também serão capazes de agradecer sempre a Deus por tudo. Nós somos daqueles em que nós aprendemos e vivemos rendendo graça a Deus a tudo. Você não é desses? Você não é daquele que fala, meu, Deus, obrigada, porque está ruim, mas eu sei que vai ficar bom? Você não é daquele que fala, Deus, eu te agradeço porque hoje eu estou comendo arroz, feijão e ovo, mas eu sei que eu vou comer picanha semana que vem. Não é isso que você aprende? Isso é resultado, é consequência de quem vive cheio do Espírito. Não é algo que você momentaneamente faz e para, é constante. Se tem churrasco de picanha, se tem arroz com ovo, você rende graças a Deus, você anima outras pessoas. Se você vai mal na prova, ou se você vai bem na prova, você rende graças a Deus e estuda para a próxima. Se você está empregado ou desempregado, seu coração rende graças a Deus, porque você sabe que Deus vai te abrir uma porta ainda maior, porque é Ele que te supre, porque nada vai te faltar. Isso é consequência de quem tem uma vida cheia do Espírito. E não de quem de tempos em tempos se enche do Espírito. Está claro isso para vocês? Você está entendendo? Amém. A Bíblia, então, ela deixa claro para nós que é nossa responsabilidade. Se não fosse isso, Paulo não começaria dizendo, escolham viver como quem é sábio. Escolha ter uma vida fazendo bem. Se não fosse nossa responsabilidade, Paulo só diria, sei lá, sejam cheios. Mas se ele nos dá ações, se ele nos indica ações para a gente fazer, é porque compete a mim e a você. Amém? E aí eu quero agora que você abra comigo lá em Gálatas, por favor. Gálatas 5. Gálatas 5,16. Diz assim, mais uma vez, tá? Digo-vos, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis os desejos da carne. Fazendo referência às Pedras Preciosas de Rick Renner, que eu leio todas as manhãs, te incentivo, não sei se tem no Verbo Shop, mas se não tiver, pede para o João que o João traz. Te incentivo a ter um devocional, um tempo de devocional, e se possível com Pedras Preciosas, que eu particularmente gosto muito. Rick Renner traz as palavras em originais de vários versículos e torna muito claro para a gente, muito norteador para a gente algumas coisas. E essa semana passada, eu acho, uma das Pedras Preciosas era Gálatas 5, e aí ele trouxe uma
tradução do grego original sobre esse versículo, né? Andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. E aí eu fiz um resuminho aqui para vocês e eu quero trazer essa palavra andar, né? Então, essa palavra andar no grego, no original, é a palavra, olha o meu grego, gente, é a palavra peripátio. Sentiu? Sei lá se é assim que fala, mas é assim que escreve. Não sou fluente no grego, nem no português, às vezes, inclusive, mas a graça é disponível. Então, essa palavra andar é a palavra peripáteo, que ela é composta por duas palavras, a palavra peri e a palavra páteo, óbvio, né? Talvez não, mas enfim. E a tradução, né, a gente estudar o original dessas palavras traz clareza muito grande para esse versículo, olha que legal. A palavra peri significa ao redor, e ela dá a conotação de envolvimento, de algo que te envolve, de algo que você está sempre perto, ok? A palavra páteo significa andar. Então, peripátio, andar sempre perto, andar envolvido, estar habituado com aquele lugar. Então, a gente pode traduzir o ensinamento de Gálatas, puxando para o original dessa palavra, da seguinte forma. Andeis habitualmente ao redor do Espírito, para que você não satisfaça o desejo da carne. Olha que discernimento, olha que legal que é nós estarmos estudando os originais da palavra. Então, andar no Espírito é o que o autor diz nesse devocional, e eu quero trazer coisas que Deus trouxe ao meu coração. Andar no Espírito, considerando que é andar habitualmente, que é passear, não é algo que você faz correndo. Não é algo que você faz de fato de tempo em tempo. Alguém aqui passeia correndo? Você vai no zoológico, filho, vamos passear no zoológico. Aí você vai lá, olha o leão, olha o tigre, olha o elefante, acabou? É assim que você vai no zoológico? Você vai passear no calçadão. As pessoas passeiam no calçadão ainda, gente? No shopping, né, que tem ar-condicionado. Você vai passear no shopping. Como que você passeia? Olha a vitrine. Você fala, nessa loja eu não tenho nem roupa para entrar. Vou entrar na Renner. Olha lá os negócios da Renner, a vendedora vem, quer alguma coisa? Não, estou só molhando. Estou só passeando. Você passeia devagar, você passeia curtindo a paisagem, você passeia desfrutando do ambiente. E Gálatas está dizendo isso. Passeie no Espírito. Esteja no Espírito. Desfrute do Espírito. Não simplesmente entra e saia. Viva constantemente no Espírito. É isso que Gálatas está dizendo. Se você fizer isso de forma rápida, não é passeio. Não é paripétio. Passear é andar devagar, é andar apreciando, é andar desfrutando, é viver habitualmente. É isso que Gálatas está dizendo para a gente. Porque se nós andarmos habitualmente, vivermos habitualmente no Espírito, a carne não vai ter vez. E aí a gente volta lá para Efésios, e aí a gente vai ter boas escolhas, a gente vai saber animar as pessoas, porque habitualmente nós estamos naquele lugar de segurança que só o Espírito nos dá. Amém? Romanos, abre lá comigo. Quem anda, eu escrevi aqui muito legal. Quem anda, quem passeia, não está apressado. Quem passeia não está frustrado. Quem passeia não está bravo, quem passeia está suave e leve. Quem passeia está feliz, quem passeia está tranquilo. Isso são frutos do Espírito. Amém? Vamos lá em Romanos comigo, por favor. Por que andar no Espírito, ok? Se você já entendeu que estar cheio do Espírito é sua obrigação, é sua responsabilidade, que depende de você. Se você já entendeu que estar no Espírito é algo que você faz habitualmente, que você anda devagar, curtindo a paisagem, por que fazer isso? Vamos lá, Romanos. Romanos 8. Romanos 8, 26. Chegou lá? Romanos 8, 26 diz assim: e o Espírito, esse que nós falamos que nós devemos ser cheios, que devemos
viver com Ele, para Ele, a todo momento, andar vagarosamente. O Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, expressos em palavras que Deus entende. Se você estava ouvindo tudo isso sobre ser cheio do Espírito, e eu creio que não, mas eu vou te dar uma colher de chá, e você estava pensando, mas para quê? Por quê? Romanos está nos respondendo claramente, porque ele nos ajuda em nossas fraquezas. Você não consegue sozinho, mas o Espírito te ajuda. Não é o que você tem, mas é onde você habita que te dá resposta para aquilo que você precisa. Amém? E aí eu quero fazer um negócio, aproveitar que o pastor está viajando. Uma ilustração. Todo mundo vê aqui minha velinha? O 5 não tem nada a ver, tá, gente? Que só tinha essa vela mesmo, então desconsidero o 5. Então tá bom, vou fazer um negócio para vocês nunca mais esquecerem o que é ter o Espírito dentro de você, tá bom? Deixa eu fazer uma pose para o João fazer um... Tô brincando? Então, vamos lá. Falei para Carmen, depois falei para a Ju, arruma uma vela para mim. Vela? Não, gente, não vou fazer uma novena. Calma, eu só quero uma vela, tá tudo certo. Não tinha, só tinha vela de aniversário. Mas tudo bem. Espera aí, gente. Deixa eu acender a vela. Meu Deus. Não sei. Se eu acender aquela vela que faz... Não é. Então, beleza. Então... Vamos lá. Vela, por favor, colabore comigo. Queime devagar, que eu vou te usar bastante. Então, esse aqui é o mundo, a vela, o fogo. Tudo bem, o fogo é o espírito, né? Mas entenda que... Faz de conta que aqui são as aflições que a gente vive no mundo, tá bom? E esse copo aqui é você, ok? E aí, o que acontece? A palavra de Deus fala que no mundo nós vamos ter aflições, não fala isso? Então, nós vamos passar por aflições. Vamos ver o que vai acontecer com a gente. Ai, meu Deus. Jesus. Olha o que acontece quando... Vou apagar, senão vai acabar meu pavio. Olha o que acontece quando a gente passa por aflições sendo um copo vazio. O que aconteceu? Derreteu, pegou fogo, cheirou ruim, inclusive. Pingou aqui no púlpito, espero que saia depois. Mas deu ruim, não deu? Esse copo agora serve para alguma coisa? Dá para beber água? Dá para... Não serve para nada, ele é lixo, correto? Tudo bem? Acende a vela aqui para mim de novo, produção. E aí eu pergunto, será que vai ter pavio? Corta ela. Não, a vela é da igreja, gente. Vai que alguém vai fazer 5 anos, vai usar a vela. E aí, agora eu tenho uma vida cheia do Espírito. Você consegue ver que tem água aqui dentro? A palavra de Deus diz que o Espírito flui de nós como rios sem fins, rios de água viva. Olha só, que mágica. Você está cheio do Espírito. Você acha que essa água vai apagar esse fogo, sim ou não? Sim ou não? Não, mas a água não apaga fogo? Estamos aqui, não apaga não. Passando pela mesma... Não era para apagar, mas vocês viram que não queimou, né? Acende de novo aqui para mim, Cláudio. Vamos ver se tem pavio suficiente ainda. Se não, a Juliana vai achar uma vela de 7 dias para eu conseguir fazer o negócio. Tem pavio? Mas você viu que por enquanto não queimou, certo? Senão o Claudemir vai ficar segurando um fósforo também, não tem problema. Então vamos lá, estou encostando, tá do mesmo jeito. Estou passando pela mesma prova, dando glória a Deus. É a mesma aflição, é o mesmo mundo, são as mesmas dificuldades. E o que acontece? Não queima, querido. Não queima. Não fura, o copo está aqui. E se você está achando que isso aqui não é água, que eu fiz um truque, eu vou beber para vocês, eu não vou morrer. Peraí. Tô brincando. É água mesmo, gente. Isso ilustra alguma coisa para você? Isso te ensina alguma coisa? Quando nós estamos cheios do Espírito, quando nós estamos num lugar onde a nossa vida
é cheia do Espírito de Deus, queridos, não tem fogo, não tem tribulação, não tem dificuldade, não tem... Nós lemos que o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Eu sei que alguns de vocês acharam que o copo ia furar e a água ia apagar a vela, só eu que achei isso. Mas não, sabe por quê? Porque o Espírito de Deus pega as nossas fraquezas para Ele. Porque o Espírito de Deus é aquele que nos sustenta e nos poupa. Não nos poupa do sofrimento, tanto que a vela não apagou. Mas Ele nos dá condições de passar por eles. Nos ajuda em nossas fraquezas. E se você reparar, não sei se dá para ver, o fundo do copo está preto. Tem marcas que a gente passou por dificuldade. Tem indícios de que a gente passou por algo que era desafiador. Mas a gente continua servindo água. A gente continua servindo para alguma coisa. Diferente desse copo aqui que se tornou inservível porque estava vazio, aqueles que estão cheios do Espírito, pode passar pela prova que for, pela dificuldade que for, por estarem cheios do Espírito, continuam servindo, animando pessoas, tocando pessoas, mudando vidas. Esse sou eu e é você, querido. Se você está vivendo uma vida cheia do Espírito, não tem como seu copo furar. A água, que representou aqui para a gente o Espírito, ela dissipa o calor, ela distribui o calor ali, e eu poderia, que a vela não me permitiu, mas eu poderia continuar com o copo aqui, não ia furar. Pode fazer essa experiência na sua casa, crianças, não façam isso. Deixa... Não vai furar. Isso ilustra aquilo que a gente vive. Se nós estivermos cheios. Se nós estivermos constantemente cheios, e aí eu repito aquilo que eu comecei falando. Viver cheios do Espírito não pode ser algo temporal. Porque no dia que você estiver vazio, você encostou ali e você derrete. Foi rápido, não foi? Inclusive, estava consumindo o copo. Então, não tem como você estar um dia cheio e um dia não cheio. Você precisa estar constantemente cheio do Espírito. Constantemente cheio do Espírito para você aguentar aquilo que você vai, o fogo que você vai passar. Amém? Quero que você abra comigo. Em Romanos, por favor, volta lá. A gente já leu Romanos, né? Não. Sim, você já está comigo em Romanos. Romanos 26. O Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Os dois copos são os mesmos. Iguais, a mesma matéria-prima, feito, peguei ali no bebedouro. Do mesmo jeito, o que muda não é o copo. O que muda é o que está dentro do copo. O que fez essa mágica aqui acontecer, o que fez a diferença é o que o copo tem dentro. Isso serve para você? Queria ouvir um amém, vou falar de novo. O que faz a diferença, o que fez a diferença é que o copo tem dentro. Isso serve para você, queridos. O que vai fazer a diferença, o que vai... É isso, fazer a diferença, não tem nem outro termo. Entre você e alguém que não vive constantemente cheio do Espírito, é o que você tem dentro. Você vai estar muitas vezes certamente exposto à mesma situação de um colega. A mesma dificuldade, mas aquilo que você tem dentro vai mostrar o resultado que você vai ter. Aquilo que está dentro de você vai deixar o seu copo intacto. Servindo. Poderia oferecer água para vocês, não vou porque eu já bebi, a gente não faz mais isso desde a pandemia, né? Mas eu poderia servir vocês através do copo que passa pelo fogo, e o outro não. Então, o que vai fazer a diferença no nosso dia a dia? E a pergunta era, por que estar cheio do Espírito? Por que viver cheio do Espírito? Para a gente suportar. Suportar as aflições que Jesus nos disse que teríamos. Jesus não nos enganou, falando, ó, vinde a mim e pronto, tudo acabado e não vai ter mais problemas. Não, nós vamos passar. E o que vai nos salvar, nos livrar, nos dar condições, é aquilo que está dentro de nós. E por conta disso, Jesus, assim que ele morreu, que ele apareceu para os discípulos, ele disse o quê? Ficam aqui, não saiam daqui, até que vocês sejam revestidos de poder, que era o Espírito. Por que Jesus disse isso? Porque ele sabia que se eles saíssem vazios, eles iam queimar como esse copo. Jesus já falou, fica aí, espera o Espírito chegar, porque aí vocês poderão ir até os confins da terra. É sobre isso que nós estamos falando. Sobre ter uma vida cheia do Espírito, ser capaz de fazer a gente suportar dificuldades. Ter uma vida cheia do Espírito
nos capacita a tocar pessoas. Estou acabando já. A tocar pessoas. Ter uma vida cheia do Espírito nos fortalece para resistirmos às coisas. E aí, lá onde a gente leu, em Gálatas fala, se andarem no Espírito, vocês não vão satisfazer os desejos da carne. Então, ter uma vida cheia do Espírito faz a gente não satisfazer os desejos pecaminosos da carne. Ai, mas eu não consigo largar aquele pecado de estimação, eu não consigo... Eu amo a Deus, eu vou na igreja, mas eu não consigo deixar de fazer tal coisa. E você sabe o quê? Tenha uma vida cheia do Espírito, queridos. E você não vai mais querer satisfazer o desejo da carne. Amém? Você foi abençoado? Fica de pé no seu lugar, por favor. Quando nós estamos cheios do Espírito, quando nós vivemos, não é nem estar, é viver, ser. Não é estar, é ser. Obrigada, Senhor. Não é estar cheio do Espírito, mas é ser cheio do Espírito. É natural, é habitual, é como quem passeia, como você leu comigo. Não tem ansiedade que te atrapalhe. Não tem medo. Não tem, o que mais que eu escrevi aqui? Não tem pressão que você não aguente. Não tem inquietude, problemas que você não aguente. Por quê? Porque vai ficar só a marquinha preta assim, ó. Pode te marcar? Pode. Pode gerar cicatrizes? Pode. Mas você continua servindo. Você continua sendo útil. Você continua tocando pessoas, encorajando pessoas. Porque o que faz a diferença é o que está dentro de você. Amém? E eu queria dar a oportunidade, se tiver alguém aqui que nunca aceitou, nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador. É assim que a gente começa. É fazendo uma oração, declarando Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E a semente de Deus é plantada dentro da gente, em nosso espírito. E a gente começa a testificar, a viver, a expressar a natureza de Deus para as pessoas. E se você já fez essa oração, todos aqui, alguém gostaria de fazer essa oração pela primeira vez? Levante sua mão que eu quero orar com você. Amém. Vem cá, por favor. Vou descer aí. Eu ia pular, eu lembrei que eu estou grávida. Pera. Vou descer pela escada. Que bom te receber aqui. Como a gente ouviu, como vocês ouviram e como você ouviu, é uma oração. E a semente de Deus vai ser plantada dentro de você. E você vai poder testificar de coisas que só Deus é capaz de fazer. E o Espírito de Deus vai te trazer consciência de coisas que você não deve fazer, vai te incomodar por aquilo que você fazia, que já não vai ser mais correspondente à sua natureza. Amém? E eu quero dizer para você que está em casa, você também tem a oportunidade de fazer essa oração comigo. É uma simples oração, é uma simples confissão, mas são grandes coisas que acontecem, é isso que a gente vai viver hoje. Como é seu nome? Michel. Você pode orar comigo? Você que está em casa, repete essa oração. Você também, por favor. Deus, eu te recebo como Pai. Jesus, eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Me ajude a ter boas escolhas, a viver de acordo com a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou orar por você, tá? Pai, nós te damos graças por mais uma vida, Deus, que está se rendendo ao Senhor, Deus. Nós sabemos que os céus estão em festa porque o diabo perdeu, porque alguém deixou de seguir para o inferno e vai diretamente aos céus, Deus. Nós te rendemos graças. Nós declaramos sobre a vida do Michel um novo tempo, ele crescendo e avançando nos caminhos do Senhor, Deus. O Espírito do Senhor estando dentro dele, trazendo para ele clarezas de direções, conversão dos maus caminhos, boas e assertivas escolhas, Deus. O Senhor o incomodando naquilo que não te agrada e ele vivendo e expressando a natureza do Senhor, Deus. No nome de Jesus, nós nos alegramos pela vida dele e nós sabemos que ele tem um futuro lindo e certo diante do Senhor. No nome de Jesus. Amém. Foi a melhor escolha que você podia fazer, viu? O pastor sempre fala que agora essa é a sua família. Você se alegra com isso, queridos? Você pode seguir. Foi muito bom, viu? Glória a Deus, queridos, o inferno perdeu.
E o Michel, assim como você, se você já tem Jesus, vocês vão viver cheios do Espírito, sabendo discernir aquilo que agrada a Deus e aquilo que agrada ao diabo. Estar no Espírito, viver no Espírito, constantemente no Espírito, nos dá essa segurança aqui, ó. Lembre sempre desse copo de água passando pelo fogo, você nunca mais vai esquecer. E queira estar cheio, porque vazio você pode naufragar, você pode furar, você pode se tornar inservível. Amém? Eu quero orar por vocês, eu queria que você, que já é salvo, porque você não levantou a mão, que você tivesse um tempo de olhar para você mesmo, de ver se você está vivendo cheio do Espírito ou se você está se enchendo de tempos em tempos, porque quem vive cheio do Espírito não consegue viver uma vida de pecado. Quem vive cheio do Espírito não consegue ter uma natureza que não corresponde à natureza de Deus, e a natureza de Deus é que Ele é santo e puro. Então, que você tenha um tempo de olhar para você, de dizer a Deus que você entendeu o que Ele veio trazer para o seu coração hoje. E que você não vai mais se esvaziar. Que você vai viver constantemente, passeando no Espírito, desfrutando do Espírito e não satisfazendo os desejos da sua carne. Você pode orar e eu vou orar com vocês também, amém? Deus, muito obrigada, Pai, porque a sua palavra é viva, Deus. Muito obrigada porque desde quando nós recebemos Jesus, nós habitamos no Espírito. Nós vivemos cheios do Espírito constantemente, Deus. E hoje nós queremos realmente de forma racional olhar para dentro de nós, olhar para nós e nos realinharmos com aquilo que diz respeito à natureza do Senhor, Deus. Nós queremos realmente nos alinharmos ao Senhor, nos alinharmos ao seu Espírito, para tocarmos pessoas, para animarmos pessoas, para mudarmos lugares, porque nós somos daqueles que vivem cheios do Espírito, Deus. Nós não queremos ser visitados pelo Espírito, mas nós queremos ter a habitação do seu Espírito, Pai. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor traga à nossa memória aquilo que precisa ser tirado de nós, aquilo que precisa ser consertado, para que nós possamos realmente estarmos cheios do Senhor em todo o tempo. Estarmos cheios do Senhor em todo o tempo e não satisfazer mais os desejos da nossa carne, Deus. Nós não queremos te entristecer, mas nós queremos que o Senhor olhe para nós e se alegre com as nossas escolhas. Que nós sejamos como os sábios que aproveitam todos os momentos para fazer o bem como nós ouvimos, Pai. Que o Senhor continue falando e fazendo coisas em nossas vidas, no nosso coração. No nome de Jesus. Amém, amém. Você foi abençoado? Então você pode sentar no seu lugar.